A ideia de ensino superior remonta às primeiras incursões do homem no domínio do pensamento filosófico e na aventura do saber sistemático. Quando o Brasil foi descoberto, já havia cerca de 62 universidades no mundo. Por volta de 1800, somavam 143. Na América Latina, as primeiras a serem criadas foram as de Santo Domingo, 1538, Lima, 1551 e o México, 1551. A universidade demorou muito a chegar no Brasil. Em 1592, os jesuítas fundaram e instalaram a primeira universidade brasileira, a Universidade do Brasil, mas essa instituição jamais foi oficialmente aprovada ou reconhecida e parou de funcionar. Várias outras iniciativas foram tomadas, todas sem êxito. Somente em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, fruto da união da Escola Politécnica, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Direito, então existente quando a Universidade do Rio de Janeiro foi criada. A taxa de escolarização no ensino superior nos Estados Unidos já era de 9%, na França 2%. Estudos e debates sobre o ensino superior no mundo revelam alguns dos principais problemas. Entre eles, podemos falar da demanda crescente em todos os países, levando à massificação e procedimento da qualidade do ensino. A primeira pergunta que eu faço para todos os senhores é se, nessa nova fase da universidade, seria importante a participação e o aval da sociedade para a mudança e que requer na universidade e no ensino superior? A primeira pergunta que eu faço, vou começar ali com o professor Manassés. A universidade no Brasil, ela é tardia em relação aos países americanos da América Latina, aos americanos propriamente dito, que começaram no século XVII, com Harvard, e muito tardia em relação a vários outros movimentos dentro da própria Península Ibérica, inclusive dentro de Portugal, da Espanha, para não falar nas iniciais bolonês, sobretudo. Depois, esse movimento de Bolonha se expande no século XI e se cristaliza na Universidade de Paris no século XIII. Apesar de tudo isso, a universidade ela começou a ter influxos externos para o seu interior, coisa que no Brasil já deveria ter sido começado corretivamente, com um input muito grande do exterior da universidade para dentro dela, e na realidade ela caminhou muito pouco nessa direção. Então, a participação da sociedade dentro da universidade, embora nas primeiras reformas ela já colocasse membros da comunidade externa dentro dos conselhos universitários, dentro de alguns conselhos diretores, dentro de conselhos de curadores de algumas das nossas universidades, mas na verdade isso nunca funcionou adequadamente. Diferentemente da universidade americana, em que a comunidade vai lá, a comunidade contribui, a comunidade faz doações, a comunidade faz também exigências. A comunidade está presente nos diversos boards, no Board of Regents, no Board of Curators, em diversos momentos. Vários indivíduos da sociedade têm chegado à presidência de universidades, que corresponde aqui aos reitores. No Brasil, eu acho que tem sido um erro generalizado, porque a participação é muito endógena. Você vê o sistema de eleição nas universidades brasileiras, só são eletivos os indivíduos que são da universidade. Em grande parte das universidades fora do Brasil, muitas vezes os eleitos são de fora, nunca conheceram nem aquela universidade. E nós não, nós desenvolvemos uma endogenia, e essa endogenia aparentemente é imutável. O governo atual,
ele tentou até mudar, porque o próprio ministro Haddad, que é muito meu amigo, chegou a me dizer: que tal se o indivíduo pudesse ser eleito reitor sendo de outra cidade ou de outro estado? Eu digo: ministro, isso é absolutamente a modernidade. Agora, a resistência política a isso vai ser uma coisa tão grande que o senhor nem proponha. E ele estava com a ideia mesmo de propor isso já no decreto Ponte de 2006, que é nada mais, nada menos do que uma simplificação do que seria a reforma universitária, que nunca saiu. Então, por aí eu acho que os outros colegas poderão discordar ou concordar comigo, mas eu acho que isso é salutar, mas no Brasil tem tido pouca aceitabilidade, a participação da sociedade dentro das universidades é muito pequena. Mesmo porque, como todas as universidades públicas no Brasil são desenvolvidas a partir dos governos federais e estaduais, os diversos governos federais ao longo da história, e os governos estaduais também, os dois sistemas públicos, quer dizer, principalmente o federal e o estadual, que são os mais pujantes, ele, na realidade, não inovou. O período militar teve tudo na mão para fazer mudanças, apesar da gente ter determinadas restrições à maneira como foi feita, mas eles criaram os departamentos. Na hora de criar os departamentos, ao invés de se trazer as pessoas de fora para dirigirem os departamentos, e com isso você inovaria pelo afluxo de novas ideias, você fez o voto eletivo, a eleição pelo voto. E é muito estranho, porque os militares não queriam a democracia e, ao mesmo tempo, eles criaram a democracia na universidade. Foram eles que trouxeram o sistema departamental, que hoje está submetido a grandes críticas, porque é muito difícil o indivíduo dirigir uma universidade em que ele depende do voto, ele tem que satisfazer a todos para poder continuar sendo eleito.